Buenas! E aí, beleza? Gostando dos verbos? Sensacional, né? Futuro subjuntivo, grande tempo verbal. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Então, olha só. Verbo, parte 2. Episódio 4, parte 2. Então, segunda parte do episódio 4, vamos pensar nessa questão aqui. Ó. Outra questão de preencher lacunas, muito interessante. Uma frase para pensar, para você complementar. Então, vamos refletir na frase. Ó. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do trecho. Beleza, aqui embaixo estão as alternativas. Ó. Você vierem, virem, subver. Isso aqui é questão de flexão verbal. Deixa eu analisar a frase. Ó. Se as ideias e abranches, verbo vir, o verbo é o verbo vir, ó, a ser adotadas, concorda que é o verbo vir? O verbo é o verbo vir. Tá, aqui então já sei que vai ser o verbo vir. Talvez elas, verbo subverter. Aqui vai ser o verbo subverter. Talvez elas subverter. Quer dizer, mudar a ordem, né? Romper com a ortodoxia, romper com a regularidade, quebrar o molde, né? Subverter a ordem estabelecida. E se os governos, verbo deter. Aqui eu sei que é o verbo deter. Ó, identifiquei os verbos. O avanço das mudanças climáticas, talvez haja esperanças. Veja só como que isso aqui está cheio de hipóteses. Né? Ó, futuro subjuntivo. No primeira frase é futuro subjuntivo. Se as ideias de abranches, verbo vir. Percebe que eu não estou afirmando que elas virão? É uma hipótese, uma suposição. É o futuro subjuntivo. Que vai fazer parceria com outro tempo do subjuntivo presente, subjuntivo na sequência. Ó. Se elas, verbo vir, a ser adotadas, ó, talvez elas, verbo subverter. De novo, é subjuntivo, só que agora é o presente do subjuntivo. Então já pensamos numa correlação verbal, uma parceria entre esses dois tempos verbais na primeira parte da frase. Na segunda parte é a mesma coisa. Ó. Se, já está até grifado ali, ó, destacado, se, condição, se os governos praticarem ação de deter, de novo é futuro subjuntivo, talvez haja esperanças. Ele já deu esse aqui pronto pra gente, o verbo haver. Você lembra? Que eu haja, que tu haja, que ele haja. É o verbo haver no presente do subjuntivo. Beleza, então tem que pensar nisso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Pensa no futuro subjuntivo. Você pode confiar aqui, ó, será que é se as ideias de abranches virem ou vierem? Você tem tanta certeza? Por que não conjuga o futuro subjuntivo se você sabe já lá? Futuro subjuntivo. Terceira pessoa plural do pretérito perfeito do verbo vir. Não é do verbo ver agora, é do verbo vir. Então, eu vim, nós viemos, e eles? Eles vieram. Pretérito perfeito. Vou lá e tiro o ão. Quando eu tiro o ão, professor, eu formei a base do futuro subjuntivo do verbo vir. O verbo ver é se eu vir. O verbo vir é se eu vier. Se eu vier, aí você vai crescendo as desinências das pessoas, desinências, as terminações das pessoas. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Se nós viermos, se vós vierdes, se as ideias e abranches vierem. Se as ideias e abranches vierem a ser adotadas, pronto. De novo, se as ideias vierem a ser adotadas, é uma hipótese, uma suposição. Desço aqui, ó, e elimino letra B e elimino letra E. Beleza? Se as ideias vierem a ser adotadas, talvez elas subverterem a ordem. Deixa eu fazer o seguinte. Lá na frente, se os governos praticarem ação de deter, não é o verbo deter que vai encaixar aqui? Então deixa eu conjugar logo o verbo deter no futuro subjuntivo, já que eu estou com ele fresquinho na minha cabeça. Então, como é que é o pretérito perfeito do verbo deter? Deter é um verbo que deriva de quem, professor? Deter deriva de ter. Então, como é que é eles? Eles o quê? Eles tiveram, não é assim? Olha lá. Tínhamos feito já no vídeo anterior, no episódio anterior. Venho aqui e tiro o ão, ó. Tiver. E como eu quero os governos, porque o sujeito vai ser os governos, né? Coloco o prefixo detiver e acrescento o EM. E se os governos detiverem o avanço das mudanças? Desço aqui, ó, e elimino a letra D e elimino a letra A. Ué, já deu resposta? Aqui coincidiu já de você matar. Beleza, só tem que me convencer, professor, de que isso aqui está certo. Vamos confirmar? Vamos. Talvez elas
subverter a ordem. Talvez, isso é uma hipótese. Então, lembra dele, o presente do subjuntivo. Ó. Você já vem estudando. Isso, para massificar isso, é com treinamento. Então, olha só. Presente do indicativo, primeira pessoa do singular, eu, sem o O. Do verbo subverter. Como que você conjuga o subverter? Eu subverto. É isso. Eu subverto. Opa, subverto. O subverter, na primeira do singular do presente indicativo, é eu subverto. Beleza? Beleza. Como o verbo é subverter termina em er, ó, eu preciso do A como desinência. Vou lá e tiro o O e acresço o A. Tiro o O e acresço o A. E vou com esse A até o fim para todas as pessoas. Só acrescendo ou não as desinências de cada pessoa. Que eu subverta, que tu subvertas, que ele subverta. Que nós subvertamos, que vós subvertais. Talvez elas, as ideias, talvez as ideias subvertam a ordem estabelecida. Realmente a resposta está perfeita aqui, ó, na letra C. Olha, e outra coisa. Importante para você matar a questão? Com certeza. Questão de verbo decide concurso? Decide. Mas é muito interessante para a prática cotidiana, né? Do falar nosso, gente. Olha que coisa linda. Você vai fazer um discurso, porque você é uma pessoa em construção, um profissional em construção, um cidadão, uma cidadã em evolução. Você ainda vai ser chamado, muito chamado para palestras e tal, no seu nicho, no seu meio, no seu órgão público para o qual você vai passar, no qual você vai passar. Amém? E aí, ó, se as ideias de Abranches vierem a ser adotadas, talvez elas subvertam a ordem estabelecida. E se os governos detiverem o avanço das mudanças, talvez haja esperanças para o futuro. Olha que texto rico, escrito, muito bem escrito pelo Abranches, um articulista aí. No final, a parceria entre o futuro subjuntivo e o presente subjuntivo, começa a perceber essas correlações entre tempos verbais. Não vamos falar disso no próximo episódio, tá? Entrar de solo no próximo episódio. Mas nesse é para reforçar um pouco mais a presença de quem? Do futuro subjuntivo. E já trazendo também, voltando a atuar aqui, né? Vindo do episódio anterior, o presente do subjuntivo. Lá, bacana, assista de novo ao episódio anterior, lá aquele bônus que eu ofereci a você, falando, talvez nós... Lembra? Aí tinha o verbo perder, tinha o verbo fumar. Fumar não, tragar, trazer, lembra? Assiste de novo. Ué, certo? Tá aí para você. Tá. Questão número 4. Se prepare, porque a cada avanço que a gente dá, tem que pausar, fazer uma calminha e abraçar novos conceitos. Olha esse aqui, ó. Assinar a alternativa que preenche corretamente os espaços abaixo. Tá, de novo, as alternativas estão aqui embaixo com as formas verbais. Você, viemos, intervisse, de novo é questão de flexão verbal. Beleza, vamos ver. Verbo, concorda comigo que eu não sei se é viemos ou se é vimos, mas eu sei que é verbo vir, não é? Aqui é verbo vir, vir agora, aqui é a sua presença, ó, certo? Tá, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente conjuga esse cara. Vamos para o segundo. Se o diretor praticasse a ação de intervir, conseguiríamos o documento hoje. Se praticasse a ação, aqui é o nosso verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, cuja desinência é o SSE, lembrando que a desinência indica o tempo verbal, não é sílaba. Sílaba é um S para cada lado. Tá, que aqui inclusive faz parceria com esse outro futuro aqui, ó, o futuro do pretérito. Vamos falar disso já no próximo episódio, as correlações verbais. Se o diretor praticasse a ação de intervir, nós conseguiríamos o documento hoje. Tá. Eu quero conjugar esse verbo, e que verbo que é esse? Que verbo que é esse? Isso, você já sabe, é o intervir. Deriva de quem? Deriva de vir. Então pense no verbo vir. O que aconteceu com o diretor? Se o diretor o quê? Se é o verbo vir, você vai dizer assim, se o diretor visse? Não, visse é ver. Se ele visse o resultado da questão, é verbo ver. É se ele viesse. Isso, viesse. Beleza. Viesse. Ok. Como eu quero o verbo intervir, o que eu vou fazer? Venho aqui e conjugo o verbo intervir. Acrescento o prefixo. Ó. Se o diretor interviesse, tchau, letra A, tchau, letra B, tchau, letra A e B. Se o diretor interviesse, cuidado, é só refletir e ir aplicando os conceitos.
Se o diretor interviesse, beleza, já viu o primeiro. Segundo, se alguém, que verbo é esse? Tem que pensar nele. Ok, que nós já ganhamos isso aqui. Mas o que é isso, professor? Esse aqui não é o verbo entreter? Exatamente. O verbo é entreter. De quem que ele deriva? De ter. Então, primeiro você conjuga o verbo, depois acrescenta o prefixo. Só que no tempo que ele quer. E que tempo que ele quer? De novo, futuro subjuntivo. Se alguém praticar a ação de entreter, futuro subjuntivo, do verbo ter, saiu dessa pessoa. Eles tiveram. Venho aqui e tiro o on. Veja, tem que gostar, desenvolvendo isso comigo e gostar de fazer essa... Não é difícil, é só pensar um pouquinho, ó. Tiver. Como eu quero o verbo entreter, que deriva do ter, é só crescer o prefixo. Entretiver. Então, para começar, esse verbo já é perigoso, né? Que não é interter, já viu? Alguém tem que interter as crianças. Não tem que interter nada, tem que entreter. Alguém tem que entreter. Isso tá certo, é o verbo infinitivo. Alguém tem que entreter. Mas se alguém entretiver as crianças, poderemos trabalhar sossegados. Viu? Então, realmente, estou no caminho certo. É entretiver mesmo. Então, agora vamos seguir. Se todos poderemos fazer o trabalho. Pense. Que verbo que é aqui? É se todo mundo vê o trabalho? Não, professor. É todos praticarem a ação de vir. Se todos praticarem a ação de vir, nós poderemos fazer o trabalho. É verdade, aqui eu quero o verbo vir. Mas, de novo, no futuro do subjuntivo. Então, de novo, eu vou tirar daqui da terceira do plural. Eles vieram. Venho aqui, não vieram, e tiro o ão. Pronto. Ao fazer isso, olha o que eu fiz. Criei essa base. Aí, como o sujeito aqui vai ser todos, está posposto ao verbo, mas o sujeito é todos e o sujeito manda no verbo, vai ficar como? Se todos vierem. Se vierem todos, poderemos fazer o trabalho. Tchau, letras D e E. Você tem que estar preparado para situações assim. Já matei a questão. Vamos confirmar. Se você, verbo ver, meu irmão, agora sim é o verbo ver. Mas, de novo, está no futuro do subjuntivo, não está? Então, beleza, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu confirmar se as pontas são essas mesmo. Vimos e vir. Deixa eu confirmar, professor. Beleza, vem comigo. Já faço essa, primeiro essa. Se você praticar a ação de ver, de novo é futuro subjuntivo. Se você praticar, não é certeza que você vai vê-lo. Se você praticar a ação de ver, beleza. Venho aqui, tiro isso aqui, ó. Eles viram, terceira do plural, preter perfeito sem o ão, e tiro o ão. Quando eu tiro o ão, fica assim. Se você vir, meu irmão, é isso mesmo. Se você vir, é o futuro subjuntivo do verbo ver. Se você vier, é o futuro subjuntivo do verbo vir. São dois verbos belíssimos nessa brincadeira de flexões verbais. Muito cobrados, porque as pessoas misturam tudo, falam tudo errado. Daí o errado parece certo, o certo parece errado. Né? Mas comece a aguçar seu ouvido para falar certo, para ouvir bem. Mesmo que as pessoas torçam a orelha para você, o nariz para você. Que está estudando português, não sabe nem falar. O problema é delas. Elas continuam na ignorância delas. Agora, se elas te verbalizar isso, mas não é ver, não. Se você ver, aí você explica. Não, meu amigo. Futuro subjuntivo sai daqui, viram, tira o ão, fica vir. Aí que tá. Se você vir, se você puser, se você quiser, se você vier. Tá estudando mesmo, hein? Beleza? Beleza. Bom, agora vamos ver por que vai ficar isso aqui, ó. Vimos. Porque isso aqui tá estranho, professor. Vimos agora. Isso aqui não tem cara de presente, professor. Parece que é verbo ver isso aí, né? No passado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos analisar aqui essa tabelinha. Vem comigo. Verbos ver e vir são dois verbos muito importantes para concurso. Olha só essa. No pretérito perfeito indicativo do verbo vir, eu quero essa pessoa, a primeira do plural. Ontem viemos. Quando eu falo ontem viemos, você percebe que a ação já está no passado, está concluída e é certa. É o pretérito perfeito do indicativo do verbo vir. Beleza. Segura essa aí. Outra, pretérito perfeito indicativo do verbo ver. Ontem vimos o jogo. Ontem vimos o jogo, é o pretérito perfeito. Está aqui, ó. Essa pessoa aqui, que as pessoas pensam que não pode ser ali, essa forma pensam que não pode ser ali, porque associam com esse tempo verbal aqui, com o verbo ver no pretérito perfeito. Ontem nós vimos. Mas, olha agora, o presente indicativo do verbo vir.
Beleza. Vimos agora ajudá-lo. Eu venho. Esse documento aqui, uma forma, você não é um documento necessariamente, mas se você mandar um e-mail, sabe, comercial, uma mensagem eletrônica e tal, o documento tem força de presente. Você não fala assim, vim por meio dessa, é inadequado. Esse fisicamente é inadequado. Você fala assim, venho por meio deste requerer anulação do concurso tal, venho por meio deste requerer a alteração do gabarito, venho, é agora, é força de presente. Na hora que a pessoa ler ali, ó, tá? Venho. Então, se é venho, continue conjugando. Eu venho, tu vens, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos agora. Vós vindes e eles vêm, com acento circunflexo. Nós vimos agora. Vimos, então, vai servir tanto para o pretérito perfeito do verbo ver, quanto o presente indicativo do verbo vir. Por isso aqui, quando eu digo vimos agora, pedir-lhe que interfira em favor do rapaz, essa forma está perfeita. E quando você fala viemos ontem aqui, aí esse é o pretérito. Show de bola verbo, né? Viu? Pega e assista de novo. Está aí para você à disposição. Assiste o episódio mais uma vez. Não custa nada. Né? Vai reforçando. Agora assista, vendo as marcações que você fez comigo. Você está fazendo as marcações, não está? Vai fazendo, vai anotando. Aí quando você revir a aula, né? Você já só vai vendo as marcações já estão prontas. Aqui, assim. Aí vindo, assim. Esqueci de anotar isso aqui. Tá bom? É bacana isso. É cheio de detalhes, como se fosse um filme cheio de acontecimentos que vão se entrelaçando para desaguar no final, um clímax, né? Surpreendente. Um final bacana. E o final qual é? Não vai ser nem tão surpreendente para você. Vai ser a sua aprovação. Esperada. Vai ser o ápice, né? A vitória. Jornada do herói. Hein? Passou por desafios tortuosos e tal, né? Errou, caiu aqui, levantou ali, mas chega lá e vence. Amém? Tamo junto. Então se prepare agora para o episódio 5, que agora vamos começar a trazer para brincar realmente essas parcerias, o que a gente chama correlações verbais. Vamos começar a prestar atenção nas parcerias entre os tempos verbais. Beleza? Então vamos embora.